Efésios capítulo 3. Esse texto que nós vamos dividir com os irmãos nesta manhã, se olharmos um pouco atento, nós estamos no apogeu da carta de Paulo aos Efésios. E esta é uma carta com uma doutrina densa, profunda. Logo nós vamos navegar aqui por águas profundas, no mar de Bering. Estaremos navegando aqui. Então, nós vamos fazer a leitura, Efésios 3, de 14 em diante. Por causa disto me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos que seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. A este glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vocês perceberam que eu li na Bíblia Almeida. Já denuncio aqui que eu sou um crente raiz. Eu vou na Bíblia corrigida, tradicional. Como eu nasci no Ipiranga e me criei na região da Moca, óbvio, belo, que eu tive que ter a inclinação de ser um adepto ao Juventus, um time raiz do futebol. E olhando o texto aqui, eu falei, bom, aqui encontramos a raiz do verdadeiro crente. Aquele que tem um olhar fixo ao Senhor Jesus. A tendência do ser humano é ser acomodado. A tendência do ser humano é ser preguiçoso. Isso eu falo de cátedra. E nós, com tudo isso, temos uma vida superficial. E é exatamente neste ponto que o apóstolo Paulo chama a atenção. Ele está preso em Roma, ao lado de um guarda romano, e preocupado com as igrejas. Pois ele, como líder, fundador de algumas igrejas, das quais ele escreve e ministrou, ele fica pensando no seu momento de cárcere. Talvez a igreja venha a desanimar vendo a minha situação aqui. Talvez a mensagem do Evangelho não seja de impacto quando a igreja pensar, mas o nosso líder está lá, definhando num cárcere. As dificuldades do dia a dia, as circunstâncias adversas da vida, tendem a nos tirar e drenar energia, força. E o apóstolo Paulo, exatamente neste ponto, que ele conta o segredo do sucesso, da vitória, da vida frutífera na fé em Cristo Jesus. A oração. Imagine então, o apóstolo Paulo, me ponho de joelho, e o guarda acorrentado com ele, talvez tivesse que se ajoelhar junto a Paulo. E o texto começa com esta invocação profunda do apóstolo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
E nesse texto, de 14 a 21, nós vamos ver a Trindade atuando para benefício e propósito do crente. E nós vamos perceber quantas riquezas nós podemos usufruir, nos apropriarmos, assimilarmos da palavra de Deus e do próprio Espírito de Deus. Paulo, de joelho aqui, ele não está querendo ensinar a posição correta para orar e receber bênção de Deus. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Salomão, quando fez a consagração do templo, estava de pé. Jesus, quando orou no Getsêmani, prostrou-se no chão. Davi, muitas vezes, sentou-se a orar e clamar. Esta palavra de joelho significa quebrantamento, significa intensidade de clamor diante de uma autoridade. Naquela época, ao apresentar-se a um rei, a majestade, todo súdito tinha que se ajoelhar perante o rei. E é isso que Paulo está fazendo. Talvez ele não tivesse nem condições de se ajoelhar, amarrado a um tronco ou o que seja. Mas aqui ele mostra como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Quebrantados, humilhados ou humildes diante de Deus, o Pai. E aqui ele segue dizendo no verso 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O Pai, família. Todo mundo vai falar assim, eu sou filho de Deus também. Sim. Num sentido geral, todos somos filhos de Deus. Mas podemos classificar de criaturas de Deus, e os filhos, de fato, são aqueles que recebem ao Senhor Jesus. João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, se você tem o Espírito de Deus em si, você já sabe, você é um filho de Deus. E aqui você se coloca na família de Deus. Verso 16 começa então os motivos de oração que o apóstolo coloca para nós. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós colocamos no boletim que essa é a segunda vez que Paulo ora na carta aos Efésios. Na primeira vez, no capítulo 1, ele ora por esclarecimentos. As pessoas precisam saber, ele está se apresentando. Agora, esta segunda oração é por capacitação para ser. Ele quer mexer nas raízes de cada um de nós. Ele quer ir no mais profundo do nosso ser para trabalhar, para dar estabilidade emocional, física e principalmente espiritual. E é tratar ali no âmago do ser interior para resolver as grandes crises de cada um de nós. As maiores necessidades nossas estão no interior, no mais profundo do nosso ser. É ali que nós guardamos os nossos segredos, as nossas lutas, as nossas frustrações. Não é que a oração do apóstolo Paulo aqui é para que cada um de nós escolha aquilo que precisa, né? Talvez fortalecimento, eu preciso de um pouco de força. Aí olhando lá para frente, que Cristo habite no coração, eu acho que preciso de Cristo habitando um pouco mais. Não, talvez compreender. Não é por partes, não estamos vendendo por quilo, né? Não estamos vendendo no varejo aquilo que, né, se pede. Na verdade, a oração do apóstolo Paulo é um conjunto único para a igreja. As grandes bênçãos de Deus acontecem quando o povo está reunido.
Veja nas Escrituras como funciona. Quando o povo saiu do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito, quando todos passaram aquela noite na Páscoa com sangue nos umbrais, o que aconteceu? Grande milagre. O povo liberto do Egito. Dia de Pentecostes, a igreja reunida, quando o Espírito Santo cumpre a promessa e desce. Grandes bênçãos de Deus, o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto profundo. Acontece quando a igreja está reunida. Obrigado. O exemplo que eu estava imaginando para ilustrar e dar um pouco mais de clareza ao ensino. Poderia falar sobre um computador? Bom, eu no computador eu sou um mero usuário. E sempre, como todo ancião de cabelos brancos como eu, tem que recorrer aos filhos, né? Eu cliquei em lugar errado, o que agora? Como é que eu apago isso aqui? Sou um usuário do Word. E cada vez mais eu vou descobrindo recursos que o Word tinha, ou que tem, e que eu que não tinha, né? Eu vou descobrindo recursos potenciais na minha máquina que eu não sabia que tinha, que eu podia fazer, gráficos e tantas coisas. É assim também na nossa vida espiritual. Nós temos o Espírito Santo de Deus como testemunha da nossa salvação. Mas nós precisamos compreender o que nós temos que as Escrituras nos ensinam, o poder do Espírito para vivenciarmos a vida cristã, a vida de fé. E muitas vezes não sabemos como usar esse recurso. Está à nossa disposição, mas nos limitamos a uma vida superficial. Paulo sempre lhe diz: sou preso de quem? De Roma. Sou preso de César. Jamais. Ele sempre se designou como preso do Senhor. Para a igreja não desanimar, pensando que foi derrotado, foi caçado, está em processo. Não, ele é preso do Senhor. O Senhor, na verdade, estava preservando o grande apóstolo, que estava sendo perseguido pelos judaizantes, pelos judeus, pelos opositores pagãos. Onde ele ia era prisão, tumulto na praça. Não é? Ele está sendo preservado. E ali ele, de joelho, ele clama, ele pede. E ele pede primeiro para que a igreja tenha força. O exemplo que eu usei do computador talvez não seja o mais apropriado, mas como eu gosto de um instrumento chamado telescópio, tanto que anos atrás, aqui do lado, eu fazia um programa chamado Telescópio, porque o telescópio, para atingir o seu objetivo ou o seu objeto a ser analisado, apreciado, ele precisa ter alguns componentes. Um espelho, refletor, ele precisa ter uma lente, ele precisa ter a objetiva. E esse conjunto traz a visão do objeto a ser estudado, admirado e conhecido. O que o apóstolo Paulo está colocando no texto é que esses quatro motivos de oração que ele coloca, que nós vamos descobrir agora, são para que possamos visualizar, compreender o amor de Cristo na nossa vida. A partir do momento que você começa a dimensionar o amor deste Deus para a sua vida, os seus grandes problemas vão ficar pequenininhos. Porque você vai ver que você é uma pessoa única para o amor de Deus. 2 Coríntios 4, no verso 16 e 18, traz algo curioso para a nossa vida. Por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Coloca aqui então nesse texto a sua situação, o seu problema, a sua ambição, e você vai ver que é muito pequeno diante do grande amor do Senhor Deus. Começamos então a entender e perceber por que o apóstolo de joelho pede força para a igreja. É o primeiro espelho dentro do nosso corpo, chamado telescópio, para enxergarmos, compreendermos, nos apropriarmos do amor de Cristo para a nossa vida. Aquele Deus que criou todas as coisas, não só no planeta, no universo, se fez carne, veio habitar conosco e se preocupar com você. Isso revela amor. O segundo motivo da oração é por profundidade. De joelho ele pede profundidade. Nós vamos ver isso no verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados, fundados em amor. Ele usa aqui 3 figuras quase que ocultas, escondidas. Um habitar, enraizado, fundados. E quando nós vamos olhar o habitar, está dizendo aqui de intimidade com Deus. E não viver uma vida de superficialidade. Habitar, aquele sentido da sua casa, onde você tem liberdade, onde você tem aquela comunhão íntima, onde você conta o seu segredo, onde você não tem nada a esconder. É isso que o apóstolo está colocando, que Cristo venha habitar pela fé nos vossos corações, no vosso interior, no seu ser interior. Intimidade com Deus. Nós nos acostumamos àquela vida religiosa, àquela rotina, e Paulo está dizendo, nós precisamos criar raízes profundas. O Salmo 25, no verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você quer essa intimidade, assim como Paulo tinha, os apóstolos tinham, os grandes vultos da história tinham essa intimidade com Deus, nós precisamos começar a temer a Deus, respeitar a Deus, levar Deus a sério. Como se leva a sério? Pela palavra. Provérbios 3, no verso 32, diz, com os sinceros ele tem intimidade. Não pense que você pode barganhar com Deus. Não pense que você pode esconder alguma coisa de Deus. Você tem que ser sincero. Provérbios 3, no verso 32. Uma outra figura que ele usa é a figura botânica. A Bíblia gosta muito desta figura. Né? A árvore, enraizados. A parábola que está em Mateus 13, verso 18, 19 em diante, faz a explicação já, e aplicação da parábola. E quando nós encontramos a primeira explicação da parábola, a semente que caiu à beira do caminho, é aqueles que recebem a palavra sem muito entendimento, sem saber muito o que fazer com aquilo. Vêm os pássaros e pegam, vem o diabo e arranca. Mas aqui caiu as pedras, nos pedregais, com a angústia da vida, por não ter raiz,
se ofende, se apaga, se perde. A figura da árvore ela é importante para mostrar e enfatizar aquilo que o apóstolo quer, de criarmos raízes profundas. Uma árvore que tem raízes profundas, ela é capaz de suportar as adversidades do tempo. Grandes furacões, olha o Caribe, chega naquelas ilhas, né, que foram invadidas pelo tsunami, aquelas palmeiras, como ficam firmes, despenteadas, mas ficam, não é? Pois a raiz é funda, elas aguentam. Quando o apóstolo coloca esta figura, é para mostrar na nossa vida, vamos ter temporais, vamos ter vendavais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, Jesus já advertia, chamava atenção para isso. E nós, os crentes, queremos brisa. Ore por mim, pastor. Me livra dessa. Né? O vizinho espirrou, não sei o que está acontecendo lá. E você já está assustado. A fim de ter poder na sua vida, você precisa ter profundidade. Outra figura que se destaca do texto, fundados. É uma figura relacionada à arquitetura. Refere-se a aquilo que você edifica sobre os alicerces, aquilo que você edifica sobre os fundamentos. Como você está edificando a sua vida? Nenhum prédio pode subir alto se não tiver alicerces profundos, enraizados. E principalmente em amor, que diz o texto, fundados em amor. A nossa dificuldade aqui está que nós entendemos que o amor é aquela empatia, né? É aquele carinho, aquele chamego. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor que nós temos que evidenciar não é esse amor hollywoodiano, de cinema. Este amor é de entrega. Este amor é aquele que nos faz nos aproximar mais de Cristo e levar as outras pessoas também a Cristo. 1 Coríntios 13, verso 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, o amor, não se irrita, não suspeita o mal. 1 Coríntios 13 é a profundidade, é o perfil do amor que nós temos que cativar e cultivar. O terceiro motivo que o apóstolo coloca nesse texto está no verso 18 e 19, onde ele pede compreensão, para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. E aqui está a igreja reunida, com todos os santos. Não é algo privilégio seu, eu descobri, só eu sei agora o segredo. Não, é algo que você vai aprender com todos os santos, com a igreja, compartilhando, vivenciando, tendo comunhão uns com os outros, suportando uns com os outros, em amor. Compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade. Espiritualizando, poderíamos fazer a figura da cruz. A largura, o comprimento, profundidade. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis 13, ele fala para Abraão, lá no verso 7, Abraão, olha a terra que eu tenho te preparado. Veja a largura e o comprimento da terra. E ele vai, num passo de fé, se apropriar daquela herança que Deus estava lhe dando, lhe prometendo. Mas nós não somos daquela época, nós somos a igreja do Senhor, corpo de Cristo. E hoje nós podemos nos apropriarmos deste amor que tem essa dimensão para ser explorada. Um amor profundo, infinito para o nosso coração.
Não pense você que você é um coitadinho, que ninguém liga para você. Ainda bem. As pessoas do seu lado não valem nada, mas para Deus vale muito. E é este amor que tocou no nosso coração. É este amor que vem de encontro às nossas necessidades mais profundas, lá no ser. É este amor. Este compreender, ele tem um significado de prender, de segurar. E é isso que o apóstolo está pedindo nesta oração, para que possamos compreender, prender, segurar, tomar para si próprio, assimilar, nos apropriarmos deste amor, que esse grande telescópio está se aproximando para nós. Um telescópio traz a Lua para dentro da tua casa, quiçá outros planetas também. Assim também a palavra de Deus, ela traz o Senhor, o grande amor de Deus, para dentro do seu ser. Nós, porém, temos uma herança eterna, longa. Aqui mesmo, em Efésios 3, no verso 8, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, ou as riquezas intraçáveis de Cristo. O que vem a ser estas riquezas de Cristo para a igreja? Ah, pastor, você não sabe o Uno que eu tenho andado, movido a arame e cola. Está difícil aguentar. O senhor não sabe a janela de casa para fechar. Se eu abrir com um pouco de força, ela cai lá embaixo. E o senhor vem me falar de riquezas. Você não está vendo a minha pobreza, minha situação? Ora, o que Deus está dispondo para você são riquezas interiores que resolvem os seus problemas mais profundos. E aí você vai entender que a sua vida se resume a superficialidades, quando você se preocupa com estas coisas, que são passageiras, são temporais, como lemos em 2 Coríntios 4,16. Vamos supor um bilionário, um Bill Gates da vida, ou quem mais seja, um Enzo Ferrari, não sei quem mais é um bilionário. Se esse bilionário te der, por simpatia, uma nota de 100 euros para você, ele deu meramente uma esmola, entre aspas, ele deu uma porção para você. Porém, se esse bilionário simpatizar-se com você, ou te amar, e lhe der uma boa fatia de 1 milhão, não é? 1 milhão de euros, tá bom? Ele é bilionário, ele não está dando agora uma porção, uns 100 euros, 300 euros, ele vai dar o quê? Uma proporção da sua riqueza para você. Lógico que você vai ficar endoidado, talvez você vai desmaiar, vai precisar de um SAMU, até recobrar a consciência. Mas você ganhou 1 milhão de euros. É assim quando o texto fala segundo as riquezas de Deus, segundo as riquezas incompreensíveis de Cristo. É muita coisa para você. É muita areia para o seu caminhãozinho, é muito tesouro para o seu caminhãozinho. É isso que o texto diz. E o mais espetacular de tudo é que é para você estar à disposição. Você não precisa e não pode nunca gastar tudo de uma vez só. É impossível quando você tem bilhões. Assim o Senhor cuida de nós nas nossas necessidades. O último pedido de joelho de Paulo é por plenitude. Está aqui no verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O curioso na natureza é que o vácuo, ele não combina na natureza.
Se você colocar água e ar dentro de uma garrafa, elas não vão conviver bem. Não vão se misturar. Muitas coisas, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mesmo lugar no espaço. É assim também a natureza divina. Ela não concorda com o vácuo. Ela precisa estar pleno de si. Enquanto você muitas vezes se enche de si, Deus quer encher-te do Espírito dele na sua vida. De fato, aqui existe um paradoxo cristão. Porque no capítulo 1 aqui, de Efésios, no verso 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Colossenses 2:10 diz também que nós temos riquezas, plenitude de Deus na nossa vida. E aqui o apóstolo está falando para buscarmos esta plenitude de Deus. Sim, uma coisa é a nossa posição, que Deus já nos garantiu, por sermos filho, temos acesso à sua presença, acesso a todos os seus recursos. Mas essa é a nossa posição, mas a nossa condição é muitas vezes conflitante com a nossa natureza carnal ainda. Por isso nós vivemos nesse conflito, nesse drama de vida, que queremos nos aprofundar nas coisas de Deus, mas, vez ou outra, por um motivo qualquer, buscamos satisfações em outros lugares. E aí ele vai terminar com essa doxologia. O que é uma doxologia? Coisa de teólogo, né? Só para atrapalhar um pouco. Ou valorizar a obra. É a palavra de louvor. Doxa, louvor, logia, palavra. Palavra de louvor do apóstolo. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não pense você que a sua oração vai sensibilizar a Deus como se fosse um juiz, um delegado. Tá bom, vai, eu concedo. É teu, pode levar. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, olha, muitas vezes você pede coisas tão mínimas, tão pequenas, e eu tenho tantas coisas grandes para lhe abençoar, para começar nos alicerces da sua vida. E você está querendo terminar pintando o telhado, trocando cortinas de janela, e eu querendo arrumar o alicerce da sua casa que está balançando, que está rachando, que está se infiltrando e etc. É mais ou menos aquilo que muitas vezes eu fiz quando eu tinha a minha lojinha de calçados. Eu era sapateiro. Quer dizer, nem sapateiro eu era, né? Eu vendia sapato, né? O sapateiro é uma profissão mais nobre. E eu tinha uma lojinha no Largo 13 que, quando garoava lá fora, chovia dentro. E eu querendo orar, Deus, eu preciso de uma lojinha, numa lojinha, coisa de árabe, né? A gente fica imaginando, bom, vou pedir uma lojinha e Deus vai me dar um shopping center, né? Vai me dar o shopping Morumbi, ou quiçá o shopping Bourbon. Nós imaginamos que o versículo quer dizer isso, né? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante. Não. Aqui está relacionado ao verso de cima, 18, para compreendermos, para nos fortalecermos, termos coragem de nos apropriarmos, assimilarmos toda a dimensão do amor de Cristo para a nossa vida. Cristo morreu por você. Deus entregou o seu Filho amado por você. Isso mostra o grande valor que você tem para Deus. E você vive se arrastejando aí como se fosse um qualquer deste mundo. Você tem uma herança eterna no céu. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que Deus maravilhoso que nós temos. Precisamos cada vez mais nos enchermos
da plenitude de Deus. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, verso 18, lá para frente, ainda ele vai dar ênfase a este ensino. Esse texto, de 14 a 21, é o apogeu do ensino dele. No início da carta, ele insinuou. Aqui, ele está, de fato, mostrando, ensinando, evidenciando. E lá para frente, ele vai mais uma vez enfatizar esta riqueza. Quando você tem esta riqueza em Cristo, você faz como está lá no Salmo 118, no verso 29. Eu vou passar no meio de tropas, eu saltarei muralhas, porque você está pleno de Deus. E quando você tem essa plenitude de Deus, completa satisfação em Deus, Ele vai tirar todo o desejo por coisas secundárias, mundanas. Quando você estiver pleno da alegria que Deus te dá, você não vai buscar essa alegria em outro lugar. Quando você estiver pleno da certeza do amor de Deus na sua vida, seu coração não vai ficar mais inquieto, você não vai viver mais ansioso, ansiosa por coisa alguma. Quando você tiver essa compreensão deste amor, da salvação em Cristo Jesus, que Ele realizou por você, te substituindo lá no Calvário, aquela cruz era sua, era minha. Você não vai querer trocar essa vida por nada. Certeza do perdão, da salvação, tira qualquer insegurança, incerteza da vida. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que revela o Teu grande amor pelas nossas vidas. E assim como o apóstolo orou de joelho, clamando de forma intensa a Ti, pela igreja, nós oramos agora, para que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, que o Senhor venha habitar no meio do Teu povo, que o Senhor venha criar raízes profundas, convicções seguras no meio do Teu povo, para que possamos usufruir da plenitude que há através do Teu Santo Espírito, Deus. Abençoa o Teu povo, desperta-nos, ó Deus, para que cada vez mais venhamos a Te conhecer e a nos entregarmos a Ti. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.